Bom, então, o tema da minha fala aqui hoje não poderia deixar de ser sobre o 5G na educação, né? Qual é o papel do 5G na educação e quais são os desafios para a capacitação de mão de obra. Mira, faltou só um detalhe no, no meu histórico, né, na minha formação. Eu também sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, então eu estou licenciado, mas eu sou professor do Instituto Federal. Então, tem um apego muito grande com o sistema de educação, né? E eu acho que falar sobre isso é sempre bom para a gente discutir quais são os caminhos que a gente pode seguir para melhorar a educação e, certamente, melhorar a qualidade de vida da população do Brasil. Bom, então vamos lá. O que é a Conexis, né? A Conexis é o sindicato patronal das operadoras de telecomunicações. O nome Conexis é novo, vai fazer 2 anos agora, em setembro. Ele surgiu para substituir o antigo nome, que era Sintelebrasil, né? Numa proposta de modernizar a representação setorial. Então, Conexis, né, vem de conectar e estar juntos, né? Então, as operadoras, conjuntamente, né, elas pensam o Brasil, conectam o Brasil e levam bem-estar para toda a população. Essas são as nossas associadas atuais, então TIM, Vivo, Oi, Claro, Algar e Sercontel, são as operadoras que ganharam, né, o leilão do 5G. Então, um tema bem pertinente, né, uma vez que nós lançamos o 5G no Brasil no dia 6 de julho, aqui em Brasília, já está operando em 5 capitais, ontem foi lançado em São Paulo, né? Logo, logo vai chegar nas demais capitais. Então, acho que é um tema muito importante para a gente falar, porque inaugura uma nova fase, né, da tecnologia móvel, né, da telefonia móvel no país. Da mesma forma, vai representar uma ruptura do ponto de vista qualitativo, no que diz respeito a diversas aplicações que a ferramenta, que a tecnologia pode oferecer à sociedade, né? Em diversas frentes. A gente vai perceber isso ao longo dos anos, na indústria, no comércio, nos serviços financeiros, né? Nas cidades inteligentes, na educação, que é o nosso tema aqui hoje, na saúde. É uma tecnologia que ela é habilitadora para a mudança qualitativa do processo de desenvolvimento econômico e social do país. Acho que isso tem que ficar claro, marcado. Claro que nós estamos no início do processo de implantação do 5G, né? O que está sendo autorizado agora é justamente a ocupação da faixa para que a tecnologia seja lançada. É importante deixar claro que a tecnologia ela vai chegar a toda a população até 2029. É um período é um período de investimento relativamente grande, porque são investimentos grandes, né? A gente está falando de um país continental no qual possui dimensões e desafios muito complexos. Então, a agência, quando fez o edital, ela previu, né, justamente um período de 8 anos para colocar tecnologia em todo o país, né? E ontem, né, lançamos em São Paulo com muito êxito. Bom, falando um pouquinho sobre as tecnologias móveis, acho que isso é importante para a gente entrar logo após na educação, né? É, Ao longo da história, desde quando surgiu a telefonia móvel no mundo, né, e aqui é uma figura representando o país, o modelo é sempre o mesmo em qualquer país que a gente pegue como exemplo. As tecnologias móveis elas são adotadas por ondas, né? Então, existe uma onda, depois vem uma nova tecnologia no qual inicia uma nova onda e a anterior vai diminuindo. Então, nós tivemos a onda do 2G, depois do 3G, e atualmente nós estamos com a onda do 4G. O 4G está chegando no seu ápice, é uma tecnologia que vai conviver ainda muitos anos com o 5G, né? Hoje nós estamos aí no ápice da adoção tecnológica do 4G no Brasil, e agora iniciamos, né, com o 5G
standalone. O 5G DSS já existia, né? Está aqui, existem alguns milhões de acessos no 5G DSS, e agora iniciamos com o 5G standalone. Né? Observem que esse processo de ondas tecnológicas da telefonia móvel, ela é justamente justificada pela adoção do usuário. Aqui são milhões de usuários que adotaram a tecnologia ao longo do tempo. Né? Então, uma tecnologia ela surge num determinado momento, né? Como o edital da agência reguladora da Anatel. A partir desse momento, as operadoras que ganharam o leilão fazem o investimento, então levam a oferta, né, a oferta da tecnologia para a população, e a população, do outro lado, vai demandando a tecnologia com a adoção com a aquisição de dispositivos, né, de celulares, compatível com a tecnologia disponível. Então, foi assim com 2G, foi assim com 3G, foi assim com 4G e vai ser assim com 5G. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Para ligar o seu aparelho, o seu celular, na tecnologia 5G, vai precisar de um novo dispositivo, né? De um novo aparelho compatível com o 5G. Né? E aqui a gente vai ver ao longo da apresentação que o celular ele é simplesmente uma aplicação do 5G. Acho que essa que é a beleza da nova tecnologia. Né? Até então, nós estamos habituados a, quando falar em conexão móvel, falar apenas em celular, né? Ou Wi-Fi, né? Que nós também estamos habituados, mas daqui para frente vão surgir uma nova forma de conexão, né? No qual temos uma velocidade muito mais rápida, uma latência muito menor, uma largura de banda, né? Uma quantidade de dados que trafegam muito maior. Essas três qualidades representam uma mudança, né? Uma ruptura com a tecnologia anterior, com o 4G. Então, a gente vai ver que, além de celular conectado, a gente vai ter diversos dispositivos conectados, seja na indústria, na manufatura 4.0, seja no agro, com drones conectados, por exemplo, para detectar ervas daninhas e melhorar a eficiência da lavoura, né? Reduzindo o desperdício o desperdício agrícola do Brasil. Então, uma série de aplicações que vão surgir com o 5G, no qual a percepção, né, dessa vantagem, dos benefícios da tecnologia, vão ser percebidos ao longo do tempo. Portanto, é importante que se tenha, né, do outro lado, a construção de modelos de negócios que adotem o 5G, né, para justificar os investimentos. Então, oferta e demanda, na oferta do nosso lado é demanda por parte do consumidor e dos setores produtivos, essa dinâmica que vai gerar o comportamento futuro do avanço do 5G no país. E aqui, só para ter uma ideia do que eu estou comentando, eu sei que nós estamos com um público aqui diferenciado, Miriam, por isso que eu estou focando um pouquinho mais aqui na tecnologia, que talvez possa ser um pouco mais esclarecedor, né? Então, essa figura resume bem o que eu estava comentando anteriormente. Né? O que foi o 2G? O 2G foi uma tecnologia móvel no qual é possível fazer a transmissão de voz e mensagem, né? O SMS. O 3G foi uma evolução dessa tecnologia. Faz ainda, né? O que o 2G fazia, mais duas novas aplicações, o e-mail e a internet. O 4G fazia o que os outros faziam, mais algumas aplicações que transformaram a última década no mundo, que é vídeo, redes sociais, games e IoT em algumas, né, internet das coisas, em algumas aplicações específicas. Então, há 10 anos, quando surgiu o 4G aqui no país, né, foi lançado o edital pela Anatel, as operadoras ganharam
o leilão, né, o edital, e naquela época, 10 anos atrás, previa-se colocar o 4G como obrigação em 1.070 cidades apenas, porque não se conhecia o potencial da tecnologia naquele momento, né? Essa meta foi atingida 2 anos antes, né? Por quê? Porque houve uma grande demanda pela tecnologia, o que justificou a antecipação dos investimentos. E quais foram essas aplicações que justificaram os investimentos que nós fizemos ao longo da última década? Todas as aplicações que nós usamos hoje. Então, o surgimento de compartilhamento de vídeo, né? Os aplicativos de compartilhamento de vídeos, as redes sociais, né? Os aplicativos de transporte urbano, né? Os aplicativos do sistema financeiro, foram todas as aplicações que surgiram para funcionar sobre a rede. Então, o que nós temos hoje, né, um celular, no qual nós fazemos tudo a partir da palma da mão, foi possível a partir das redes 4G. 4G é uma habilitadora no qual é possível ter várias aplicações que surgiram na última década. O 5G é tudo isso, porém de uma maneira mais explosiva, né? No bom sentido da palavra, né? Faz tudo o que era feito anteriormente, só que vai permitir uma série de aplicações que aqui apenas resumimos, né? Casa inteligente, saúde monitorada, carro conectado, smart grid, logística inteligente, indústria 4.0, cidades inteligentes, né? Vídeo de alta definição, realidade virtual. São todas aplicações que são possíveis a partir de três características: ultra velocidade, baixa latência e a largura de banda, que eu falei anteriormente, né? Então, a tecnologia 5G representa essa mudança de ruptura em relação ao que existia até então. É uma mudança qualitativa, né? Bom, e aí quais são as implicações dessa nova tecnologia para a educação? Tá? E aqui eu vou tentar me ater exatamente quais, vamos dizer assim, a nossa visão em relação ao tema, né? Bom, primeiro, na educação, será possível ter uma série de experiências até então não possíveis. Nós estamos acostumados, por exemplo, a assistir a aula tendo um livro na mão, olhando ali uma figura 2D, né? Ou o professor projeta uma figura no quadro, também 2D. Tá? Então, nós estamos habituados a estudar, por exemplo, o corpo humano através de imagens 2D. Tá? Com a tecnologia 5G, será possível, por exemplo, fazer aulas com hologramas. Tá? Mas é amanhã? É depois da manhã? Não, isso vai demorar. Tá? Mas há uma possibilidade, né, no momento futuro, de, por exemplo, estudar o corpo humano a partir de hologramas, né, com modelos 3D que podem enriquecer o aprendizado, né? Então, essa é uma das aplicações, esse é um dos ganhos, né? Claro que são muitos outros, né? Mas esse é um dos ganhos no qual o ganho de qualidade da educação é muito grande, né? Porque é possível, né, via um holograma, manipular, por exemplo, um órgão humano e poder vivenciar, né, de maneira mais intensa como se comporta esse órgão humano. Tá? Da mesma forma, a gente está vendo aqui na figura ao lado, com a realidade virtual e realidade aumentada, é possível ter experiências imersivas, no qual, por exemplo, pode fazer uma aula de história, né, sobre as pirâmides do Egito, sobre os prédios históricos do Brasil, via realidade aumentada e realidade virtual, no qual o aluno, dentro da sala de aula, até mesmo na sua própria casa, consiga, né, entrar nesses edifícios, nesses prédios, nas pirâmides, por exemplo, tendo ali uma experiência quase que tátil, né?
Não é tático porque não está no local, mas consegue entrar nesses prédios históricos e ter uma vivência e um aprendizado muito melhor, com mais ganho de qualidade e absorção, né, vamos dizer assim, uma absorção cognitiva muito maior, né? Então, tudo isso, né, poderá ocorrer nos próximos anos, né, mediante, primeiro, disponibilidade da tecnologia e, segundo, surgimento de aplicações dessa tecnologia. Assim como surgiram os aplicativos de motorista para usar o 4G, terá que existir aplicativos de educação para ter aulas com hologramas. Tá? Então, é uma oferta e demanda, né? Nós ofertamos a tecnologia e a demanda vai surgir no mercado mediante aplicações usando essa tecnologia. Bom, aqui eu acho que tem um vídeo, mas eu vou passar esse vídeo em função do tempo. Mas o vídeo mostra justamente como que o 5G pode ser usado para fazer uma imersão, né, em prédios históricos, por exemplo, da época barroca. Então, aqui é um estudante de arquitetura, que ele é um professor de arquitetura, desculpa, que ele, junto com os alunos, cada um na sua residência, consegue entrar no edifício barroco para estudar justamente os detalhes técnicos da arquitetura daquela época, né? Quando coloca a imagem, né, do que é o virtual, do que é o real, é muito parecido, é quase que 100% igual, né? É impressionante como que muda, né, a percepção de aprendizado a partir do 5G. Vou passar a Tamira, em função do tempo, mas fica disponível depois para quem quiser assistir o vídeo. Tá? Bom, e aí, quais são os grandes desafios que temos pela frente? Tá? O grande desafio que temos pela frente é justamente a capacitação de mão de obra. Tá? Hoje, no Brasil, são formados aproximadamente 53 mil alunos para atuar no setor de TICs, né, Tecnologia da Informação e Comunicação. Dando um passo atrás, está falando de uma tecnologia 5G, né, que vai ter várias aplicações, cujas habilidades são oriundas dos cursos de formação nessa área, tecnologia de informação e comunicação. Tá? Então, por que eu estou falando desse tema agora? Porque para a tecnologia ter uma efetiva aplicação, nós temos que avançar e muito na formação de alunos nessa área. Hoje nós temos aí uma oferta, né, anual de 53 mil alunos nessa área, né, que é um perfil tecnológico. Porém, existem estudos que mostram que a demanda é mais de 3 vezes maior, né, 3 vezes maior do que a oferta. Então, nós temos aí uma demanda que é muito grande e tende a aumentar ainda mais nos próximos anos, porém, a oferta é muito pequena. Isso vai gerando um gap entre o que é necessário e o que é demandado, de tal maneira que, ao longo do tempo, né, esse gap tende a provocar gaps qualitativos também no mercado de trabalho, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção em relação à formação é isso. Olha, existe um gap entre o que é necessário e o que é ofertado. Esse gap tem que ser atacado via política pública. Então, tem que haver políticas governamentais focadas na formação desses profissionais que vão entrar no mercado de trabalho. Senão, o gap ele tem um poder exponencial de ter outros impactos além da educação, né? Porque a gente vai ter impacto no mercado de trabalho, vai ter impacto em produtividade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Falando aqui, ó. Então, qual é o efeito, né, desse gap de mão de obra disponível no mercado? Qual é esse gap, né, de falta de formação de mão de obra para
esse novo mundo do 5G, esse novo mundo da internet das coisas, né, Big Data. O grande impacto é justamente termos um efeito negativo na produtividade da economia, né? A falta de mão de obra faz com que a gente não consiga ficar mais perto dos países em desenvolvimento que estão lá na frente. Então, quando a gente compara o Brasil com os países asiáticos, que lá nos anos 70 já descobriram, né, já tinham percebido naquela época o poder das tecnologias da informação e comunicação, a distância que há entre esses países asiáticos e nós está ficando cada vez mais abissal, porque quando nós comparamos, né, por exemplo, a produtividade desses países com a nossa produtividade, a gente vai ver que existe um gap muito grande, né? E essa falta de oferta de quadro qualificado, mão de obra qualificada no mercado de trabalho, acaba ampliando esse gap, de tal maneira que fica cada vez mais difícil a gente acompanhar o avanço desses países numa tecnologia que é uma tecnologia que eles já tinham percebido isso lá nos anos 70. Tá? Então, esse é um tema urgente para que a gente possa tratar, né? Tanto do ponto de vista governamental, nós que estamos falando do país, né? Tanto do ponto de vista governamental, quanto do ponto de vista da oferta privada também de qualificação, né? Então, nós temos um sistema privado de formação, né, de mão de obra, mas que não tem ainda clareza se está antenado, né, se está colado com essa nova realidade que requer muito mais mão de obra focada em novas habilidades portadoras de futuro. Acho que nós não estamos ainda nesse ponto, né? E a remuneração desses profissionais de TIC, né? Existe um estudo que mostra que é quase 3 vezes superior à média nacional. Então, são profissionais bem remunerados, né? Existe demanda no mercado de trabalho, porém, não há formação adequada e quantidade suficiente por parte do sistema educacional brasileiro. Bom, aí, dando mais um passo atrás em relação, né, a esse gap que eu havia falado anteriormente, né? O que nós observamos aqui? Foi feita uma pesquisa pela UIT, né, que é a União Internacional de Telecomunicações, aqui no Brasil, para ver o quanto que a população brasileira estaria em condições, né, de atuar, né, de manusear, né, de trabalhar com tecnologia da informação e comunicação. E o que nós observamos que essa pesquisa mostrou que o quadro é mais sério ainda. Existe o gap que eu falei anteriormente, tá? Além disso, quando a gente olha toda a população do país, o que a gente observa? Que apenas 20% da população possuem habilidades básicas para manusear as tecnologias da informação e comunicação. E o que são habilidades básicas? É copiar e mover um arquivo, né? Anexar um arquivo no e-mail. São coisas realmente muito básicas, tá? Mas que apenas 20% da população tem essa habilidade. O que isso significa? Significa uma barreira, né, ao avanço daquelas aplicações que mostrei no início, né? Então, quando a gente está falando de aplicar o 5G para ter aulas sobre o corpo humano através do holograma, isso é possível fazer com a tecnologia, mas nós temos que olhar a nossa realidade. A nossa realidade indica que tem que haver uma política de conexão educacional muito estruturada para os próximos 30 anos. Independente do governo que vier, tem que manter essa política como uma meta, uma meta de Estado, não uma meta de governo, né? Acho que esse é um ponto muito importante para se discutir, né? Agora, a gente está no momento que a tecnologia está chegando, estamos no momento no qual
vai se definir nos próximos 4 anos, e no momento em que o Brasil, desde 2015, não cresce. Nós estamos quase 10 anos só discutindo o ajuste fiscal. Precisamos ter um norte para o país focado em educação, em produtividade, em crescimento econômico, em distribuição de renda. E discutir educação é fundamental, por isso que a gente está vendo aqui. Existe um gap, existe uma insuficiência de habilidades por parte da população com essa nova tecnologia. As novas profissões requerem habilidades que ainda não são ofertadas nos cursos, nas universidades, nos institutos federais, né? no Senai, no SESC. Está falando de cibersegurança, de análise de dados, análise de negócios, inteligência artificial, computação em nuvem, né? Profissões que estão em expansão, que estarão em expansão, né? Analista e cientista de dados, especialista em Big Data, marketing estratégica digital, IoT, né? Segurança da informação. São novas profissões que vão surgir no futuro próximo, mas que a gente está ainda formando mão de obra do passado. E esse é um ponto que nós temos que deixar bastante claro, né? Se queremos ficar mais perto dos países que estão avançando, ou se queremos ficar estacionado no modelo de educação que não oferece aos nossos alunos condições para entrar no mercado de trabalho competitivo e inovador. Bom, 5G, eu acho que é tudo isso que eu já falei. O tempo já esgotou, né, Miriam? Deixa eu só avançar aqui. Então, para encerrar, né, eu acho que temos que avançar muito, né? O Brasil precisa mostrar a importância, precisa reconhecer a importância da educação, e o 5G pode ser uma ferramenta fundamental para reduzir esse gap entre o que é necessário, o que é demandado e o que é ofertado, e o gap entre o país e os países que estão aí na frente com a tecnologia 5G. Então, para encerrar, acho que era isso, Miriam. Obrigado.